Minhas caras, meus caros, os governadores devem hoje recorrer contra a liminar concedida pelo ministro André Mendonça do Supremo no começo da noite de sexta-feira, suspendendo o mecanismo, a forma criada pelos governos do Estado por intermédio dos secretários de Fazenda, do Conselho dos Secretários de Fazenda, para a cobrança do ICMS sobre diesel. Vejam só, a Constituição fala, de fato, no artigo 155, em criar uma alíquota única nos estados, tá? E dizendo, e isso será regulamentado por lei. Bom, se criou a lei complementar com apoio do governo, a meu ver, traz inconstitucionalidades, mas não vou entrar nesse detalhe agora, até porque os estados não recorreram também, e acho que se perdeu o timing político, mas tem coisa ali que é inconstitucional, porque mexe com o Pacto Federativo. De qualquer modo, se criou essa lei complementar, se aprovou essa lei complementar, dizendo os estados deverão cobrar uma alíquota única, e essa alíquota deve ser a chamada ad rem. O que é isso? É criar uma alíquota por litro de diesel, né? Como é que a cobrança é feita ou era feita? Porque os estados congelaram o ICMS sobre combustíveis já em novembro, e congelado está. Já deu um prejuízo até agora de mais de 15 bilhões para os estados. Tinha uma média do preço na bomba dos últimos 15 dias e se aplicava uma alíquota, cada estado aplicando a sua, portanto não havia unificação. Bom, vem a lei complementar e diz, há de se unificar, todo mundo tem de cobrar o mesmo valor e tem de ser por litro. Atenção, isso é inconstitucional, porque a Constituição diz que a cobrança pode ser por litro, mas também pode ser a partir do valor cobrado. Não precisa necessariamente ser por litro de combustível, né? Mas aí a lei estabeleceu, tem de ser por litro de combustível. Os secretários falaram, tá bom, então vamos unificar. E aí pegaram aquela que era a maior alíquota do país, que era do Acre. 1,006 real. R$ 1 e um pouquinho, e 6 centésimos. Então isso virou a alíquota máxima, e a partir daí, cada estado pode aplicar o desconto que quiser. E atenção, e nada, rigorosamente nada na Constituição impede os estados de aplicar descontos de imposto. Entenderam? Olhem só, o que é que o governo falou? Ah, mas assim não vale, porque então continua a haver a não unificação. Os estados estão dizendo, não, nós unificamos, está aqui, né? Unificamos, fizemos a cobrança monofásica, que é taxar uma única vez, depois vocês vejam direito o que é isso. Agora, os estados podem continuar a dar desconto se quiserem. Aí o governo falou, não, assim não vale. Por quê? Porque o Bolsonaro queria, com a tal da unificação, ver se baixava o preço no tanque. E ele está dizendo, e quem é que tem que arcar com esse peso? Os estados. Só que eles já estão arcando, porque o preço do combustível continua a subir e eles estão fazendo uma cobrança com base em valores de novembro. Então eles já perderam a arrecadação. Mesmo depois desse congelamento, o preço continua a subir, porque o petróleo continua a subir. A Petrobras continua a cobrar mais pelo diesel, porque existe a paridade, porque tem de acompanhar o dólar. Os estados não são os responsáveis pela disparada de preço. Isso é uma mentira. Não é? Bom, como o Bolsonaro queria, porque queria que o preço caísse, que os estados arcassem com a responsabilidade, então ele mobilizou a AGU, a Advocacia Geral da União, para a Advocacia Geral da União recorrer com uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, para o Supremo suspender essa forma de aplicação do ICMS decidido pelos secretários de Fazenda. Tá? Eu considero essa liminar absurda. Absurda porque, vejam só, a menos que o governo tabele a cobrança de ICMS, o que seria uma aberração, então diga assim, não, cada estado vai cobrar tanto, acabou e nós estamos decidindo isso. Se o fizer, é inconstitucional. Aquilo que os secretários decidiram está absolutamente de acordo com a lei. Agora, não vai contribuir para baixar o combustível como Bolsonaro gostaria. Mas por Bolsonaro, simplesmente os estados não cobrariam imposto nenhum. E ainda que assim fosse,
No preço do diesel, por exemplo, o máximo que baixaria no estado do Acre seria R$ 1. Em outros estados, menos do que isso. Não é? Mal se sentiria no bolso do consumidor. A verdade é que Bolsonaro deveria ter criado uma política para diesel e para gás. Não criou, porque ele não sabe de nada e porque o seu ministro da Fazenda poderia escrever o manual do perfeito idiota liberal latino-americano do século passado. É isso aí.